Pode um médium, ele, através da sua percepção, ele conseguir identificar em outras pessoas, por exemplo, uma necessidade de uma cura, uma necessidade de um melhoramento naquela pessoa. Olha, Márcio, essa sua pergunta precisa que a gente tenha uma compreensão com certo cuidado. Primeiro, o médium, ele sozinho identificar um problema de saúde, não é? Numa outra pessoa, isso é pouco provável, a não ser que ele seja médico e aí com a experiência, né, da área da medicina, ele identifique um pouco as características exteriores. Mas a sua pergunta está relacionada a se ele consegue perceber algum problema de saúde na pessoa só olhando para ela. Então aí, só com a presença dos espíritos. Como eu posso reconhecer alguns aspectos da mediunidade em pessoas muito próximas da gente? Como isso pode não ser confundido com aspectos pessoais ou traços familiares? Olha, Sérgio, essa questão ela é interessantíssima e o primeiro passo é nós estudarmos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, nos apropriarmos desse conhecimento sobre a mediunidade para a gente começar a perceber se alguém que está apresentando determinadas características que poderão ser mediúnicas ou não, de fato é. Por que eu digo isso? Porque é muito difícil, a priori, a gente identificar isso, tá certo? Porque pode ocorrer até que uma pessoa ela esteja exteriorizando questões dela própria, por questões emocionais, e imaginar que é uma presença espiritual. Então a gente precisa estudar cada caso com muito critério, tá? Para poder, de fato, definir isso. Uma das mediunidades mais difundidas, segundo o que eu tenho lido, é a intuição. Como saber onde termina a intuição e começa o próprio intelecto do indivíduo? Olha, Glauber, primeiro, a educação da mediunidade, ou desenvolvimento da mediunidade, como a gente queira utilizar, mas a palavra mais adequada é, de fato, a educação, porque é um potencial que nós temos e a gente estuda e pratica para aprender a trabalhar com ele. Ele já existe em nós. Então, o primeiro passo é, de fato, estudar, conhecer o que o Espiritismo, através das pesquisas de Allan Kardec, dos desdobramentos que outros espíritos já colocaram, como André Luiz, não é? Como Emmanuel, como Manuel Filomeno Miranda e outros, Ivone A. Pereira, que nos deixaram um legado muito positivo sobre a questão do que é o fenômeno mediúnico. E eu queria saber se o médium ele pode perder as faculdades mediúnicas dele mediante a conduta. Veja só, Luana, de fato isso pode acontecer. Allan Kardec estudou essa questão e colocou como a suspensão da mediunidade. Isso pode acontecer. Não só por uma má conduta do médium, tá? E não é a má conduta do médium que vai definir que aquela mediunidade vai deixar de existir. Tá certo? Isso também é outra coisa que a gente precisa ter cuidado. Porque muitas vezes a pessoa tem um potencial mediúnico, uma tarefa muito forte na área mediúnica e ela não se orienta bem e aquela mediunidade vai se tornar uma mediunidade atormentada, tá certo? Não vai ser suspensa, mas ela pode, inclusive, se transformar num complexo processo obsessivo de influência de espíritos inferiores. Agradecemos a presença de Éden Lemos em nosso programa. Éden, muito obrigado pela sua presença e os seus agradecimentos, por favor. Nós é que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui no Espírito e Vida e a você, telespectador, por nos possibilitar estar no seu lar nesta manhã.